Olá, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Essa é a disciplina Princípios de Economia. Está sendo lecionada aqui no segundo semestre de 2021, na nossa Universidade Federal Rural de Pernambuco. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as questões, a solução da quarta lista de exercícios. Tá? A gente vai ler essas questões, interpretar e tentar explicar por que as respostas são do jeito que elas são. Tá ok? Então, a lista foi submetida para vocês na semana passada, o prazo limite para entrega era no dia 22, e a primeira questão logo da lista começa com dois diagramas de demanda e oferta, tá? Observem que aqui a gente tem a curva de oferta em cada um dos diagramas sendo desenhada de maneira muito diferente. Uma curva de oferta mais em pé é aquela que a gente costuma chamar de inelástica, pouco reativa à mudança de preços. É como se, nesse caso, o setor ou o país tivessem dificuldades para ampliar a quantidade disponível, mesmo quando sinais positivos, de preço, de provável produtividade estão ali, estão presentes. No segundo diagrama, representando ali a curva de oferta mais deitada, a gente tem uma oferta elástica, ou seja, a partir de aumentos de preços, a reação em quantidade tende a ser maior. Tá? Então vem a pergunta assim: observe com cuidado os diagramas abaixo, representando o que tem acontecido com a recuperação econômica pós-Covid em dois grandes mercados de alimentos. Então aqui, Brasil e Estados Unidos, sendo tratado genericamente o mercado de alimentos. Tá? Em seguida, identifique a afirmativa verdadeira dentre as apresentadas abaixo. Tá? Então, a gente observa aqui que nos dois casos há um deslocamento da demanda para a direita, que significa uma expansão da demanda. Então, na medida que o emprego volta, que os setores voltam a contratar, as pessoas vão tendo uma renda um pouquinho maior, a gente tem um deslocamento da demanda para a direita. Dependendo de como que estiver a oferta, essa demanda pode gerar mais ou menos aumento de preço, né? Então, a gente observa que aqui, nos dois diagramas, a gente tem deslocamentos da curva de demanda mais ou menos do mesmo tamanho, de D0 para D1, de D0 para D1, no lado direito e no lado esquerdo. Só que quando a curva de oferta é mais em pé, a gente vê que uma grande parte do impacto acaba sendo vertical. Né? O novo ponto de equilíbrio ele é bem mais alto do que o anterior. Aqui no segundo diagrama, o novo ponto de equilíbrio também é um pouquinho mais alto, mas não tanto. O maior impacto se dá em quantidades. Mas vamos dar uma olhada nas opções. A gente aqui está procurando a afirmativa verdadeira. Em ambos casos, observa-se que a oferta de alimentos tem crescido rapidamente. Opa, a oferta, segundo esses diagramas aqui, não tem crescido. A oferta é representada pela curva de oferta. E nos dois diagramas, essa oferta está paradinha. Quando a demanda se desloca para a direita, a oferta não mudou. O que pode ter acontecido é que a quantidade que acabou sendo negociada é um pouco maior. Mas a oferta, essa linha, ela já representa diferentes preços, combinações de preços e quantidades. Né? Então, quando a demanda dá aquele salto para a direita, a oferta entendida, o perfil de quantidades levadas a cada preço, não se alterou. Tanto que é a mesma curva. Tá? A curvinha azul não mudou em cada um dos diagramas. Então, essa é uma afirmativa falsa. A segunda diz assim: o diagrama mostra que a expansão da demanda por alimentos decorre da queda generalizada nos preços de outros bens e serviços indispensáveis nos orçamentos das famílias. Onde é que eu consigo ver isso aqui no diagrama? Eu estou registrando apenas mercados de alimentos, então eu não estou vendo, o diagrama não mostra nada disso, de o que outros preços que caíram de, que outros produtos que caíram de preço. Não está expresso no diagrama. Tá? É possível que se isso acontecesse, talvez crescesse a curva de demanda, mas isso não está expresso no diagrama, portanto, essa é uma afirmativa verdadeira. Falsa. A terceira. A economia norte-americana, por ser mais eficiente na gestão de estoques e por ser mais aberta ao comércio internacional, tende a registrar menores flutuações de preços. Pronto, então aqui a gente tem uma afirmativa verdadeira.
A gente observa que quando a curva de oferta é mais deitada, significa que, de alguma forma, aquela economia ou aquele mercado tem capacidade para, uma vez que seja sinalizado uma demanda maior, ela rapidamente se adapta para entregar. Isso pode vir tanto da existência de estoques, quanto do acesso que aquele mercado tem, os produtores internacionais. Então, o Brasil, comparativamente aos Estados Unidos, é um país fechado. A gente coloca muitas barreiras a produtos estrangeiros. A principal delas é a barreira tributária. A gente cobra impostos quando produtos estrangeiros entram aqui. Os Estados Unidos não cobram tantos impostos. Então, se lá há uma demanda maior por alimentos, rapidamente vem produtos do mundo inteiro para atender aquela demanda a mais. Então, a oferta acaba sendo atendida rapidamente, tá? Então, essa terceira é a afirmativa verdadeira. Mas só para a gente confirmar, vamos ver se a quarta também é falsa, né? Como as duas primeiras. A inclinação mais acentuada, ou seja, mais em pé, na curva de oferta de alimentos brasileiras, revela os benefícios de sermos grandes produtores e exportadores de produtos como soja, milho, carne e leite. O fato de a gente ser um país grande exportador desses produtos não afeta necessariamente a inclinação da curva, tá? O que poderia afetar a inclinação da curva aqui no Brasil era você ter pouca concorrência. Você tem empresas grandes demais que de alguma forma dominam este ou aquele mercado. Isso poderia fazer com que uma curva de oferta ficasse mais vertical, tá? Mas o fato de sermos grandes exportadores por si só não tende a alterar a inclinação da curva de oferta, ok? Então a resposta correta é essa aqui. Um rápido comentário para completar essa explicação, gente. No Brasil é muito comum você ver manchetes de jornal dizendo: o preço do tomate subiu 70% em 3 meses. O preço do feijão subiu 40% no mês passado. Esse tipo de notícia que acontece no Brasil não acontece em outros lugares do mundo. Se algum dia vocês se mudarem, forem morar em outros países, vocês nunca vão abrir o jornal e ler uma notícia como essa. Então, o que acontece é que em outros países, principalmente nos avançados, a oferta de alimentos ela é mais ou menos contínua ao longo do ano, porque existe uma grande quantidade de empresas que compram o alimento na época da safra, estocam, algumas vezes congelam o alimento, para depois serem descongelados e revendidos no supermercado. É muito comum isso acontecer em países desenvolvidos, principalmente nos países que têm clima frio, né, que o período da safra é muito restrito comparado com toda a duração do ano, tá? Então, trata-se, portanto, de evidências em favor de uma eficiência maior, uma capacidade de reagir, de atender às demandas, que é maior no caso da economia americana. Vamos para a questão 2. Considere o diagrama abaixo mostrando o mercado de aparelhos celulares no Brasil, com as curvas de demanda e oferta registrando apenas os comportamentos de compradores e fabricantes nacionais. Então, essa curva de oferta azulzinha aqui, ela está representando preços e quantidades que o conjunto de fabricantes nacionais está disposto a colocar à venda conforme os preços se alterem. Tá? No caso da demanda, a gente está falando a quantidade de aparelhos celulares que o residente do Brasil está disposto a comprar na medida que os preços se alteram. Então, se a oferta e a demanda registram apenas os indivíduos residentes do país, então esse ponto de equilíbrio aqui entre as duas curvas, né, o encontro das duas curvas, pode muito bem não ser o ponto de equilíbrio geral. Por quê? Porque esse é um produto que o Brasil compra de fora. Ora, todo mundo sabe que se de uma hora para outra fosse proibido comprar aparelho importado, o preço dos produtos eletrônicos iam ficar mais caros no Brasil. A gente não é tão bom em fabricar esse tipo de produtos. Então, é verdade que o preço internacional que vigora lá fora tende a ser mais barato que o daqui. Quando a gente registra aqui no diagrama o preço internacional, partindo de um preço mais baixo, né, do que essa interseção das duas curvas, a gente bate na curva de oferta e fala assim, bom, hipoteticamente,
Se o preço internacional for aqui embaixo, a gente vai até a curva de oferta, QA representa a quantidade que é produzida nacionalmente, produzida em território nacional. Mas se eu vou com o P internacional até a curva de demanda, eu falo assim, não, a QB, de 0 até QB, é toda a quantidade comprada pelos brasileiros. Então, de 0 a QA é o quanto que é produzido no Brasil, de 0 a QB é quanto que é comprado no Brasil, e a diferença entre QB e QA é o quanto que a gente busca lá de fora na forma de importação. Então vamos ver aqui. O preço de aparelhos celulares no Brasil cairia muito se proibíssemos a importação de aparelhos produzidos no estrangeiro e só fossem vendidos aparelhos nacionais aqui. Contrário, né, gente? O Brasil não é tão bom em produzir eletrônicos, tanto é que a gente compra muito de fora. Se proibisse a compra de aparelhos celulares estrangeiros, é bem provável que a gente ia pagar mais caro e por produtos piores. Tá. Segunda afirmativa. No diagrama, QA representa a quantidade total de aparelhos importados e nacionais que são negociados no Brasil. Não é verdade. QA aqui, a gente saiu do preço internacional, foi até a oferta nacional, portanto, QA diz o quanto que ainda se produz no Brasil. Apenas uma pequena parcela de tudo que é vendido aqui, tá? Então, não é a quantidade total. Terceira afirmativa diz: no diagrama, QB representa a quantidade de aparelhos importados, trazidos do exterior e adquiridos por residentes no Brasil. Opa, não, peraí. O QB é o total que é comprado. De 0 até QA é o quanto que a gente produz aqui. Então, se a gente quisesse medir a quantidade que é importada, seria QB menos QA. Né? A gente teria que calcular só essa distância aqui entre QA e QB, que é a parte que não é produzida internamente. Por último, a afirmativa. A diferença entre QB e QA tende a ser maior na medida em que outros países estrangeiros vão se tornando ainda mais especialistas em produtos eletrônicos, enquanto o Brasil prejudica sua indústria com muitos impostos. Essa é verdadeira, tá, gente? À medida que outros países vão ficando ainda melhores em produzir esse tipo de bem, os preços lá fora vão ficando ainda mais baixos, a produção nacional vai ficando ainda menor e o total comprado por brasileiros vai ficando ainda maior. Portanto, essa diferença aqui entre o que é comprado totalmente por brasileiros e o que é produzido internamente vai ficando cada vez maior na medida que o preço internacional fica mais baixo. Ok? Ótimo. Então, mais uma aqui, a resposta nesse caso é a última opção. Vamos para a questão 3. Observe com cuidado o diagrama abaixo e identifique a afirmativa falsa entre as que são apresentadas logo abaixo. Tá, então, está dizendo aqui de todo o tamanho que a demanda é inelástica, está dizendo que um aumento de preço foi de 40%, a queda de quantidade foi apenas de 10%. Tá? Então, a primeira pergunta diz assim: trata-se de um comportamento tipicamente observado em mercados como de combustíveis, energia e drogas para tratamento de doenças crônicas. Tá, gente, vamos lá. Esses mercados a que a expressão está se referindo, de fato, são mercados em que a gente observa essa dependência, né? A pessoa realmente precisa comprar aquele produto, não tem muito como fugir. Então, a gente tem combustíveis, energia e drogas para tratamento de doenças crônicas. Isso, de fato, é aquilo que a gente observa de demanda inelástica. Mesmo que o preço suba, a gente não tem como deixar de comprar. Então, essa não é a afirmativa falsa. A segunda diz assim: a elasticidade de preço de uma curva como aquela tende a ser menor do que 1, em termos absolutos. Ora, gente, isso dá para a gente até calcular aqui, né? A gente pode simplesmente fazer aqui, ó, elasticidade é igual variação percentual de quantidades sobre variação percentual de preço. Então, ali a gente viu que a quantidade caiu apenas 10%, então a gente coloca aqui menos 10% em cima, né, variação percentual de quantidade, olha aqui, ó, menos 10%,
e a flutuação de preço foi uma alta de mais 40. Quando a gente calcula esse resultado aqui, vai dar menos 0,25, o que é um número pequeno, um número menor do que 1, tá? Menos 0,25. Então, essa afirmativa aqui, ó, a elasticidade de preço de uma curva como aquela tende a ser menor do que 1 em termos absolutos. Verdade. Tá? Então, portanto, não é a que nós estamos procurando ainda. A terceira, deve haver uma vasta gama de produtos substitutos. Opa, se tiver alternativas semelhantes e equivalentes, a gente não vai aceitar aumento de preço. Então, quando a demanda está muito inclinada assim, muito em pé, a tendência é que não haja substitutos, que a gente não tenha muito como escapar. Se subir o preço, a gente acaba tendo que pagar. Então, essa aqui que é a afirmativa falsa, tá? A afirmativa que a gente deveria ter marcado, porque essa questão procura a afirmativa falsa. Vamos para a próxima. Questão 4. Observe com cuidado o diagrama abaixo e identifique a afirmativa falsa, mais uma vez, a falsa, entre as que são apresentadas. Ora, agora aqui nós temos o preço subindo de 4 para 5, que é uma alta de 25%. Como é que eu faço isso? Como é que eu sei essa conta? Ora, subiu uma unidade tendo saído de 4. 1 comparado com 4 é a mesma coisa que 10 comparado com 40, é a mesma coisa que 25 comparado com 100. Então, dá 25%, tá? Uma alta de 25%. E a quantidade, nesse caso, caiu de 100 para 50. Então, houve uma queda de 50%, tá? Tá, então vamos lá. Aqui a gente já está vendo que a reação em quantidade é mais que proporcional à mudança de preços. Então, vamos dar uma lida nas opções. Trata-se de um comportamento tipicamente observado em mercados como de frutas, bolachas e outros bens de consumo supérfluo, ou seja, dispensáveis. É verdade. Quando a gente tem mercados em que não são reais necessidades, se o preço subir, a gente pode simplesmente deixar de comprar. Então, essa não é a afirmativa falsa. A segunda, a elasticidade de preço de uma curva como aquela tende a ser menor do que 1. Opa! Não, aqui, ó, a variação percentual de quantidade, caindo de 100 para 50, é menos 50%. A variação percentual de preço foi uma alta de 4 para 5, foi uma alta de 25%, mais 25%. Então, nesse caso aqui, a demanda é elástica, o número, ignorando o sinal, ele tende a ser maior do que 1, tá? Então, essa é a afirmativa falsa. De toda forma, vamos conferir as demais. Registra-se no diagrama acima uma demanda elástica em relação ao preço. É verdade. Está vendo que ela está bem deitada, bem parecido, quase horizontal? Isso é uma demanda elástica. E por último, deve haver uma vasta gama de produtos substitutos, constituindo alternativas semelhantes e equivalentes para o que se vê ali representado. Verdade. É esse o comportamento de mercados em que a demanda é elástica, tá? Quando tem uma grande quantidade de alternativas, a gente não aceita elevações de preço, acaba saltando para alguma outra opção. Questão 5. Qual das afirmativas abaixo, acerca da elasticidade de preço da demanda, é falsa? Então, a primeira afirmativa. O coeficiente de elasticidade de preço da demanda é um número negativo, em geral. É verdadeiro, porque preços e quantidades costumam ir em direções opostas para o consumidor. O preço sobe, ele tende a comprar menos, o preço cai, ele tende a comprar mais. Então, preços e quantidades, naquele cálculo que a gente faz, tende a ser em direções opostas, mais com menos, menos com mais, vai dar negativo. Segunda afirmativa, trata-se de uma razão entre porcentagens. Essa é bastante óbvia, né? O conceito de elasticidade é justamente uma comparação de variações percentuais. A terceira afirmativa, a elasticidade de preço da demanda não tem qualquer relação com a inclinação da curva. Opa, a gente acabou de falar aqui. Ela tem uma relação sim. Não é a mesma coisa que a inclinação, mas elas estão associadas assim. Então, curvas mais em pé vão tender a registrar elasticidades menores, próximas de zero ou entre 0 e 1. Curvas mais deitadas, mais próximas da horizontal, vão tender a registrar elasticidades maiores, tá? Então, essa aqui é a afirmativa falsa. Na verdade,
existe sim uma relação entre esses dois conceitos, inclinação e elasticidade da curva de demanda, certo? Vamos para a questão 6. A elasticidade de preço da demanda por ingresso para o show da banda Metallica é menos 10. Podemos concluir que, então vamos lá, elasticidade de preço é menos 10. O que a gente pode deduzir disso aqui, tá, gente? Se o resultado dessa conta é menos 10, e essa conta é feita na forma de variação percentual de quantidades sobre variação percentual de preços, olha o que a gente pode, de cara, saber. Se eu pegar esse termo aqui que está embaixo e passar para o outro lado multiplicando, eu vou ter assim, menos 10 multiplicado pela variação de preços vai dar a variação de quantidade. Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que as variações de quantidade tendem a ser de uma proporção 10 vezes maior do que as variações de preços, tá? É essa informação que a gente tem quando a gente vê um número como esse aqui. Tá? Então, vamos analisar as afirmativas. Podemos concluir que, primeiro, o show não é exatamente uma oportunidade imperdível e deve haver muitos espetáculos substitutos, ou até melhores. Bom, essa afirmativa é verdadeira, porque se subir um preço 10%, a quantidade cai 100%, ou seja, ninguém mais vai assistir o show. Então, esse é um tipo de caso de uma coisa que não é imperdível, que é uma coisa que é facilmente substituível. Então, a resposta certa é logo essa aqui. Mas vamos ver as outras, tá? Só para a gente conferir. Se o preço for elevado em 10%, a quantidade demandada cairá 10%. Não é verdade. Olha aqui, ó, se substituir esse termo aqui por 10, 10 vezes 10 dá 100. Né? Se os preços subirem 10%, a quantidade vai reagir 10 vezes mais, vai cair 100%. O show pode ser considerado um bem inferior. Gente, essa questão parece ser certa, mas lembra, bem normal ou bem inferior tem a ver com a renda. Um bem normal é aquele que quando a renda sobe, as pessoas compram mais. Um bem inferior é aquele que quando a renda sobe, a gente compra menos. Aqui, a gente não tem informação sobre renda. A gente só sabe que quando o preço daquele produto sobe, a quantidade cai muito fortemente. Mas a gente não pode afirmar que aquele é um bem inferior, tá? Porque teria que saber a relação daquele público quando a renda aumenta, e não quando o preço aumenta. A quarta e última frase diz assim: a demanda é claramente inelástica em relação à renda. Opa, aí não tem nada a ver, né? Primeiro que a gente nem está falando de elasticidade em relação à renda, a gente ainda nem ensinou isso, e a gente está falando de algo inelástico. O coeficiente aqui é gigante, né? Menos 10. Então é algo elástico. A resposta em quantidade é muito maior do que uma eventual mudança de preço, tá? Ok. Então, vamos passar para a questão 7. Passando para a questão 7. O preço do trigo caiu 15% recentemente. Como resultado, a quantidade ofertada de trigo este ano é 5% menor do que em 2020, dados hipotéticos. A elasticidade de preço da oferta de trigo é tal em tal, e a oferta de trigo pode ser considerada tal e tal. Tá, então vamos pegar as informações que ele está dando aqui e vamos substituir na nossa fórmula, né? Elasticidade, como a gente sempre fala, é variação percentual de quantidade aqui em cima, e na parte de baixo, como é elasticidade de preço, a gente chama de variação percentual de preço, tá? Aí na questão fala assim, ó, o preço do trigo caiu 15%. Então a gente vai substituir aqui na parte de variação de preço, menos 15, tá certo? Que é a informação que está lá em cima. Como resultado, a quantidade ofertada este ano de trigo é 5% menor, então menos 5. Se a gente calcular aqui, 5 dividido por 15, mesma coisa que 1/3, é a mesma coisa que 0,33, tá?
esse número é pequeno, ele é menor do que 1. Ou seja, a reação em quantidade é menos que proporcional à variação de preço. Então, a gente tem aqui, ó, mais 0,33 e inelástica, tá? Então, o preço caiu 15%, a quantidade ofertada só reduziu 5%, tá? Então, nesse caso, era como se a gente tivesse aqui uma curva de oferta, em que essa oferta, ela é bem pezinha assim, ó. Então, o que aconteceu nesse caso? O preço caiu 15, a quantidade caiu assim, né? Uma proporção assim, e a quantidade mudou bem pouquinho. A gente está vendo que a mudança em quantidade foi bem pouquinho, tá? Então, esse é o tipo de reação que a gente observa no caso de uma oferta inelástica. Questão 8. Verdadeiro ou falso? Uma oferta inelástica em relação ao preço frequentemente revela incapacidade de as empresas aumentarem sua produção e distribuição rapidamente. Já uma demanda inelástica em relação ao preço muitas vezes se refere à inexistência de alternativas para o cliente consumidor. Tá certo, gente. Olha só, a demanda inelástica é quando o consumidor não tem o que fazer, subiu o preço e ele ainda assim tem que comprar. A oferta inelástica é quando, mesmo havendo uma alta de preços, mesmo o vendedor, o produtor, querendo aproveitar aquela alta de preço para ganhar mais dinheiro, não consegue entregar. Tá? Então, em um dos casos é desejo, no outro é capacidade. Tá? Então, essa afirmativa é verdadeira. Marcaria aqui a primeira opção. Questão 9. Verdadeiro ou falso? Se a demanda se expande em um determinado setor onde a oferta é elástica em relação ao preço, a maior parte do impacto tende a se dar na forma de aumento de quantidades negociadas, com preços mudando pouco relativamente. Essa afirmativa é verdadeira, gente, e nós vimos isso aqui lá na primeira questão. Olha aqui, ó, bem na primeira questão a gente colocou aqui, ó, uma oferta elástica. Quando houve um aumento na demanda, o preço subiu, porque a gente saiu desse ponto de equilíbrio para esse aqui, o preço subiu um pouquinho. A gente consegue ver aqui que um pouco do impacto foi em preço, mas a maior parte do impacto foi em quantidades. Isso porque, a partir do aumento da demanda, né, de D0 para D1, deslocamento de demanda para a direita, a gente viu que houve uma mudança nos preços de equilíbrio, mas muito pouco impacto vertical, né, na variável preço, e maior impacto horizontal na variável quantidade. Tá? Então, aquela é uma afirmativa verdadeira, a gente já tinha até visto um exemplo disso antes na própria lista de exercícios. A última afirmativa diz assim: verdadeiro ou falso? A elasticidade de preço da demanda vai muito além de um conceito teórico, discutido em salas de aula. Relações como aquela informam cada vez mais a tomada de decisões por gestores estudiosos de muitos dados sobre seus negócios. Isso é verdadeiro, pessoal. A gente vive num tempo de Big Data, grandes bases de dados. E sendo assim, a elasticidade de preço é um desses números que muitos analistas, gestores, marqueteiros estão atentos para tentar entender qual que é a fidelidade, a necessidade do cliente e, portanto, quanto que um negócio pode ter de liberdade de elevar preços sem, com isso, perder grande parte das suas vendas. Bom, pessoal, era isso que a gente tinha para apresentar nesse vídeo. Eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e voltamos a qualquer momento, ou então nos encontramos em sala. Um abraço a todos e até já.